de Deus, vamos colocar de pé, uma linda salva de Jesus. Então, muito difícil receber a hora da glória dele. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, no altar todo-poderoso, para iniciar esse culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse culto pela nossa família, colocando nossa família no altar, sob esse propósito, a igreja de joelho, a família em pé. Quando de pé, as pessoas que vêm recebem um tapetinho desse que verá, quem recebeu vai receber em nome do Senhor Jesus, para tanto aqui daqui a pouco, depois da palavra, nós dobrarmos nossos joelhos pela nossa família, são os pais de joelhos, os filhos de pé, os filhos de joelhos, os pais de pé, e assim por diante em nome do Senhor Jesus. Mas não é para usar só aqui na quarta-feira na casa do Pai, não. Todos os dias em casa, faz o propósito de dormir, colocar seu joelho pela sua família. Tem gente que só está de pé porque nós estamos de joelho na casa de Deus, estamos intercedendo, levantando as nossas mãos por cada um deles em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto o seu joia, seu coração, sua oração, seu testemunho, compartilhar, é amar, é evangelizar, é cumprir o vídeo. Então, observar que a cada compartilhamento dezenas de pessoas são alcançadas. Pega esse link, coloca no status do WhatsApp, até quem não está aqui na igreja, coloca lá no manda compartilhar com o familiar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui estar ministrando uma palavra para abençoar a nossa família em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai. Desde já abrindo nossos corações, com todo amor e carinho para nossos queridos familiares. Pois sangue não vira água, Pai. Não podemos desistir de ninguém. Assim como o Senhor Jesus Cristo não desistiu de nós. Senhor Jesus Cristo, que o seu caráter venha forjar em nós, Pai. Isso. E nós não conseguimos, nós não possamos, Pai, desistir de ninguém. Não importa quão longe alguém foi, Pai. Ou até na hora que era para nortear, nós continuamos amando. É isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a diferença daquele que crê e aquele que não crê. Aquele que serve e aquele que não serve. Nós precisamos servir, Pai. Pois a fé sem obras é morta. E a morte é Satanás, é uma natureza de Satanás, que tem enganado muito por aí, que tem observado, religiosidade, as coisas erradas, ninguém foi da palavra. E o último estado que nós estivermos, nós vamos permanecer eternamente. E as pessoas vão andando longe de ti, vão andando longe da tua palavra, não te respeitam, não respeitam a tua palavra, não respeitam os seus sete lugares, sabendo das coisas. Não tem um amor mesmo fraternal, tem amor pelo teu próximo, que falta de amor, meu Pai. Mas o Senhor mesmo nos alertou que vive o Deus, né? O amor de muitos se esfria aqui, exatamente. E o amor está se esfriando, o amor está se esfriando, mas nós que conhecemos o teu amor, o amor incondicional, o amor que nos amou do jeito que nós somos, Senhor Jesus, que cada dia estamos reparando mais e mais e mais. Nós te provamos desse amor, meu Pai. Nós queremos distribuir esse amor, meu Pai. Por isso nós levantamos as nossas mãos, dando glória a Deus. Diz aleluia. Levanta a sua mão e diz: eis aqui da minha casa, eis aqui da minha família, eis aqui dos meus queridos e familiares. Isso, Senhor. Alcança meus queridos e familiares, onde quer que eles estejam. Livra o mal. Perdoe os estados de paz, que não tem tempo da tua visitação, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que sou forte, meu Pai, e cada um deles no teu caráter. Senhor Jesus, vamos pensar, sentir e agir de acordo com a tua palavra. Ser um verdadeiro cristão que não tem que se vergonhar, Senhor. E aprendendo de ti, Senhor. Senhor Jesus Cristo. O Senhor é nossa paz. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, sábio, justo, soberano Deus. Minha liberdade seja em nosso dia. Minha liberdade pode ser só sobre as nossas vidas. Remover tudo que não for benedito. Acrescentar tudo que precisa ser acrescentado. E nos transformar conforme a tua linda palavra. Nós precisamos, meu Pai, te olhar, meu Pai, nos reconhecer. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é maravilhoso, sábio, justo e fiel. Onipotente e onisciente, Senhor. Aleluia, aleluia. Do jeito que você é encerrado. E não fez obra. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe
dentro de você. O ouro eu consigo só tirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu olho para Jesus, não olhando para a situação. Ai, também para roubar, para matar, para destruir. Ele nos usar para pedir também. Quero tirar a presença do Todo-Poderoso Deus. Oh, mas Ele está aqui para se levantar. Isso, nós temos mostrando diante da santidade do Senhor para clamar. Vamos se levantando para combater o novo combate. Oh, mais uma fé. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, vem com a condução sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Oh, vem nos envolver com o teu dom, porque tudo que nós necessitamos está no Senhor Jesus Cristo. Oh, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, toda a vitória está naquele que verdadeiramente crê no Todo-Poderoso Deus que fez tudo do nada. Ah, Senhor Jesus Cristo, nós cremos. Nós cremos, meu Pai, que toda a sua palavra tem um sim, tem um amém, meu Pai. Que o Senhor nos conduz em triunfo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para tua mão levantada, olhe comigo. Meu Deus, olhe para mim. Tudo que é em mim, e na minha casa, e na minha família, necessita da manifestação
do teu poder, para ouvirmos a tua voz, para sermos cheios do teu Santo Espírito e mais que vencedores, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus Cristo, uma vida tradicional, bem forte que o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seguimos o Senhor Jesus Cristo. Pega uma linda salva de palmas, hein? Estamos estudando aqui o livro dos Provérbios. Abre lá no capítulo de número 8. Provérbios, muito fácil, fica lá no meio da Bíblia. Capítulo de número 8. Amém? A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Como está essa sabedoria aí? Com letra maiúscula, aquele primeiro versículo também, olha aí. Quem clama, não clama porventura a sabedoria, a inteligência não dá a sua voz. Aqui tanto a sabedoria como a inteligência estão com letras maiúsculas no meio de uma frase. Então, nós temos que notar que sempre que isso acontece, está dirigido para alguém, para alguma pessoa. E que pessoa que verdadeiramente está aqui apontando tanto a sabedoria como a inteligência. Pula para o versículo 22. Aí mesmo, capítulo 2, versículo 22. O Criador me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. O que isso está falando? Aqui está falando que o Criador possuía essa sabedoria com letra maiúscula desde os princípios antigos, desde o princípio de todas as coisas, como está escrito lá no João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Então, essa sabedoria pela qual aqui esse provérbio está falando da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é toda a palavra de Deus. Que não podemos sair dela. Nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que aqui a palavra está falando. É isso que vai nos dar inteligência espiritual, sabedoria para lidar com qualquer situação.
na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para lidar com qualquer situação, seja física, mental, espiritual, financeira ou moral, tudo aqui na palavra de Deus tem saída, mas nós precisamos conhecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Que é a própria sabedoria, que a palavra de Deus está falando conosco em primeira pessoa, que desde a eternidade ele sempre foi ungido. É o próprio Senhor. O Criador, sim, que é desde sempre e é para sempre. A única coisa eterna é o próprio Criador, que ele tem começo, tem meio, tem fim. É ele Todo-Poderoso. Verdadeiramente, ele está fora até do tempo. E ele é ungido. Esse é ungido. É o Messias mesmo que veio para nos curar, para nos libertar, para trazer tudo que nós precisamos. Lembrando que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o que ele é. Ungido, o Messias. Né? A palavra Cristo significa ungido e Messias. Versículo 24. Antes de haver abismo, gerado, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros foram gerados, antes ainda ele não tinha feito a terra, e nem os campos, e nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando, como passava ao redor da face dos abismos, quando firmava as nuvens de cima, e quando formava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. E eu era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele o tempo todo. Amém? Para o Senhor Jesus Cristo, uma linda para de palmas. É isso que nós precisamos aprender do Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso Deus, ele fez tudo do nada, inclusive a si mesmo tem as pessoas distintas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que respeitar os três o tempo inteiro, nós temos que buscar os três o tempo inteiro, e nós temos que verdadeiramente entender que esse grande lugar sabe todas as coisas. E assim, da mesma maneira que ele está falando como foi descrito, como foram feitas todas as coisas, assim nós também fomos feitos pelo nosso Criador. Marca aqui, vamos lá no Gênesis capítulo 1. Cronologicamente a Bíblia não começa aqui, começa lá no João. Mas aqui está falando tudo ali que o Salomão está falando para essa sabedoria. Até as crianças sem sabem de quem está o Gênesis, é só abrir a Bíblia. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra sem forma e vazia. Deus criou, mas a terra era sem forma vazia, como nós. Somos criatura de Deus, somos geração de Adão, e sem ele nós somos sem forma e vazios. Por isso nós precisamos buscar o Criador, respeitar o Criador. Nosso alvo é o céu. Olha o céu. Olha as coisas aqui. O caminho é Jesus, a palavra. E é o Espírito Santo que nos conduz. Sem o Espírito Santo, a palavra vai ser um livro fechado. Porque a palavra de Deus é um livro espiritual. A Bíblia é um livro espiritual que se revela espiritualmente. E ali, sem o Espírito Santo, eu não vou compreender nada. Tanto que o Senhor fala, né? Que a letra mata. A letra da própria palavra. Tem gente que já fez barbaridade porque pegou um versículo isolado da Bíblia Sagrada e falou: é aquilo. É o Espírito Santo que nos vivifica. Tanto na hora que o pregador está pregando, o Espírito Santo está ali nos falando, mesmo se nós não tivermos o Espírito Santo, mas se nós tivermos o Espírito Santo, só vai expandindo na nossa vida. Mas enquanto nós não temos o Espírito Santo, somos sem forma, vai com qualquer vento de doutrina, qualquer confusãozinha que tiver por aí,
qualquer conversa fiada, qualquer fala mansa nos carrega. Né? Ninguém nasceu em religião nenhuma. As religiões são os maus comportamentos que foram adquiridos. A família ensina alguma coisa, a pessoa começa a andar naquilo ali, não procura saber da palavra de Deus, distorce a palavra, usa do jeito que quer, inventa história, aí as tradições ficam com 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, vamos estar na Bíblia, não importa, heresia. Se nós não verificarmos se algo está na Bíblia e estivermos praticando heresia, não importa quanto tempo tem de igreja. E as pessoas ficam colocando qualquer coisa no pé de Deus. O importante é isso. Você sabe o que pegar errado. Aí fora está inventando um monte de história. Que Deus aceita todo tipo de amor. Não. Primeiro, a amor dele sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Quem ama dele, Jesus, segue. E quem quiser vir após Jesus, nega-se a si mesmo. Se alguma coisa a Bíblia condena, eu paro de fazer na hora. Porque não é só nós, gente. É a nossa casa, a nossa família. Olha o mau exemplo que está tendo por aí. Quantas pessoas verdadeiramente estão deixando a prova aí viver de qualquer maneira, porque não ensina o caminho. Quando chega lá fora, não está preparado mesmo para uma conversa fiada com um amigo, com um colega de trabalho, ou a rede social, que é terra de ninguém. Terra de ninguém. Isso aqui, ó, pior droga de hoje. Pior droga de hoje é isso aqui, ó. Você deixar na mão de uma criança isso aqui, você pode até colocar os bloqueios lá de idade. Pode colocar bloqueio de idade. A criança dá um jeito de pular. Às vezes não sabe nem ler. Tem criança que sabe ler, nem sabe usar o celular melhor que a gente. Não sabe ler, mas não sabe ler. Essa aqui, assim. E ali, ó, vão estar várias coisas que parecem ser inocentes, mas não tem nada de inocência. E na hora que está formando, ali o caráter. Está formando, cara. Se na idade adulta, enquanto nós não recebemos Jesus, nós estamos sem forma, como aqui está falando aqui, ó. E a terra sem forma vazia. Mas, sem Espírito Santo, nós estamos sem forma. Uma hora, né? É só ver, uma hora a moda é rock, daqui a pouco a moda é samba, daqui a pouco a moda é pagode, daqui a pouco a moda é axé, daqui a pouco a moda é funk, e aí? Exatamente, sem forma. O ser humano é sem forma sem Jesus, sem Espírito Santo de Deus. E as pessoas não buscam da devida maneira. Ó, sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. Exatamente. O diabo veio para cegar. As pessoas vivem nas trevas, achando que são dono de si. Lembrando que a pior prisão que existe é o pecado. Rancor, ressentimento é nada. É prisão. Então a pessoa está em treva à beira do abismo, ponto para cair para a morte. E um abismo chama outro abismo. A pessoa está andando na beira do abismo e nem percebe, como se tivesse aqueles marabalistas, sabe? Aqueles, né? Equilibristas perto do abismo. Está ponto para cair, mas Deus está nos segurando. Continuando em nome do Senhor Jesus, última parte do versículo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Para o Senhor Jesus Cristo, Maria, essa lição. Nós somos informes, somos vazios, o Espírito Santo, as crianças estão formando opinião, mas o Espírito Santo está disponível. A face das águas, eu tenho que lembrar que Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, também se identifica com a água viva. Então, o Espírito Santo de Deus está na face da palavra. Nós meditamos a palavra, nós guardamos ela no coração e ali nós conseguimos tudo que nós precisamos. Sai daqui, vamos lá em Lucas, capítulo 11, Novo Testamento. Lucas. Devido à rebeldia contínua ali no Éden, do Adão, o inimigo Satanás entrou no mundo. E com a entrada do inimigo, verdadeiramente começaram as possessões malignas,
e todas as mazelas que vêm. E onde entra um demônio, entra uma legião. E aqui o Senhor Jesus Cristo lhe diz o que nós temos que fazer nessas situações. Lucas capítulo 11, o versículo 24. E quando o espírito imundo tem saído dos homens, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando que tornarei para minha casa de onde sair. E chegando acha a barriga e a dor nada, então vai dar consigo outros espíritos, 7 espíritos piores do que o primeiro, e entrando habita ali. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Quando eu estou com a cabeça, cuidado. Então você não acabar sendo a presença de Deus. Nós temos que avançar de fé em fé, em glória em glória. Por isso que é importante congregar com frequência, levar as coisas de Deus a sério. Porque, por exemplo, se você manifestou ou não um demônio, mas o demônio foi expulso da sua vida, o demônio imediatamente ele obedece, ele vai para o inferno. Por isso que você para de beber, para de fumar, para de usar drogas, manifestando ou não, o demônio ele é obrigado a obedecer o nome de Jesus. Ele é obrigado. E ele obedece e vai, a carne já vai obedecer. Só que a pessoa fica no natural e não vigia. Não vem para a casa de Deus, não vem se encher do Espírito Santo, não vem produzir o fruto do Espírito Santo, não vem mesmo ali respeitar que Deus vem no lugar que sabe todas as coisas, para estar preparado para o próximo combate que vier, e fica no natural, sem função na casa de Deus, a casa vazia de novo. Ó. Aquilo que Deus falou lá no Gênesis, que nós éramos assim, formas e vazios. A pessoa está vazia do Espírito Santo. E ali, nós do Espírito Santo, ele está preso com Satanás. É só esperar. Por quê? Porque existem esse tipo de pensamentos e sentimentos. Tem a nossa própria consciência, que às vezes nos acusa. Tem o Satanás que vem com pensamentos malignos, e junto com essa nossa consciência que está pesada às vezes, ele vem mesmo com pensamentos horríveis de maldades, de crueldades, de vingança, de morte. E tem um Espírito de Deus que tem os pensamentos bons, independentemente de você ter o Espírito Santo ou não. Não tinha os desenhos que tinha um anjinho, um demoninho? Nossa vida é assim. Gálatas 5, depois você vê lá. Né? Que a carne briga contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esse se opõe ao opositor, para que nós não façamos o que Deus quer. Exatamente. A carne não quer obedecer. O diabo é obrigado a obedecer e obedece. Mas a carne não. Você jejua, você busca, você ora, e a carne está lá. Ah, não quero saber disso aí não. Já sei tudo isso aí. Ah, não tem o meu jeito. Se Deus quiser, ele muda. Não. A pessoa tem que descobrir que tem um problema e tomar decisão. Aí começa a vir na casa de Deus, o demônio é expulso. Só que a pessoa não permanece. E aí o demônio que saiu, ele fala lá da casa. Porque o inferno é de tormento, inclusive para o diabo e para os demônios. E ele quer voltar para a pessoa que ele saiu. E se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ele vai encontrar uma brecha. Porque ele conhece onde a gente é fraco. Ele sabe onde já nos tentou e nós caímos. E continua. Sabe quem tem pavio puro, sabe quem fala mal dos outros, sabe quem mente, sabe quem ainda não tomou decisão, e ali ele tenta de uma tal maneira e consegue achar uma brecha de novo para voltar para aquela vida. E quando ele volta, só que dessa vez ele volta sozinho. Porque a pessoa não levou as coisas de Deus a sério, teve um processo mesmo ali de libertação e não continuou firme na presença de Deus. E aí, no mínimo, volta outros 7 demônios piores do primeiro. No último, essa pessoa pior. Por isso que tem pessoas indo de mal a pior. Cada vez piorando. Temos que vigiar, ensinar, conversar com as pessoas. Você for para a igreja, você saiu, daqui a pouco a pessoa acha que está tranquilo. Tem gente que o diabo não aperta para não escapar. Mas ele é mau patrão. Na hora que ele vem, ele vai arrebentar. Sério. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo Jesus essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou na voz e lhe disse: Bem-aventurado
o ventre que te trouxe, os peitos em que mamastes. Oh, ela gostou daquela palavra, entendeu aquela palavra e elogiou a mãe de Jesus. Tem religião aí, irmão, que acha que a mãe de Jesus salva. Que é ela quem é intermediária, né? Que Jesus, ele foi honrado de nascer da Maria. Essa mulher fez isso aqui, ó. Olha o que ela falou aqui, ó. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamastes. E aí, onde que foi a heresia? A pessoa começa a inventar a história que a Maria também subiu para o céu. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Maria estava lá, na hora que Jesus morreu, e depois ela estava no Pentecostes e recebeu o Espírito Santo. Mas a Bíblia não fala mais da Maria. Então, não é que nós não gostamos da Maria, a Bíblia não fala, não tem nada para falar da Maria. Ela foi mais bem-aventurada das mulheres? Sim, com certeza. Ela teve a honra de trazer o Salvador. Não o contrário, como faz parecer aqui, a religião também faz parecer. Falam que ela é intermediária, que ela é isso, aquilo, outro, que se nós não adorarmos a Maria, nós somos perdidos. Não, somente o seu Deus adorará, é somente prestar culto. Maria não, Deus, não foi ela que morreu por nós, e muito menos ela ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus, e ele vive para sempre. Diga, viva Jesus, meu coração. E Jesus ele falou isso aqui, presta atenção. Versículo 28. Mas Jesus disse: mais bem-aventurados os que ouvem a palavra e as praticam. Esse é o bem-aventurado. Até a Maria, em muitos pontos, quantas vezes Jesus nem atendeu ela, teve vez, porque ela não estava obedecendo naquele momento. Jesus falou assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E em algum ponto a mãe dele, que trouxe ele, sabia que foi visitada pelo anjo, não estava fazendo a vontade do Pai naquele momento. Não vai ter jeitinho, gente. Não vai ter jeitinho. Muito mais bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra, do que você conhece e pratica. Volte lá nos provérbios. Versículo 32. 31, perdão. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus. O sucesso não é esse sucesso humano, que você terreno, você fazendo, isso, aquilo, outro, não. Sucesso é você conseguir obedecer a palavra de Deus e continuar obedecendo, que não é fácil nenhum e muito menos o outro. As pessoas pegam o caminho mais fácil, o caminho largo da religião, que tudo pode, fala com um, fala com o outro, está tudo certo, ele é bom. Esquece disso, é conversa de Satanás. Olha aí, versículo 33. Ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede. Aqui vai estar no imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem. Ouve a correção. Está sendo corrigido, está sendo amado. Quem já não está nem sendo corrigido, mas está cauterizado, e o próprio Deus está aturando, igual tem gente sendo aturada pela sociedade. Ninguém nem repreende mais. Não tem jeito, acho que não tem jeito. Mas enquanto nós estamos sendo repreendidos do Senhor, Deus está nos amando, está nos corrigindo. Segue. Versículo 34. Bem-aventurados aqueles que dão ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras das minhas entradas. Deus está falando aqui sobre Jesus, que está buscando ele.
Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta ali será aberta. Mas nós precisamos ser conhecidos, porque não adianta ver fazer também a obra de Deus relaxadamente. Se alguém tiver no pecado, deslavado, pode ser evangelizar? Pode ou não pode? Pode. Pode pregar? Pode. Não pode pregar. Vai ser usado, mas não vai ser pronto. E muitos dirão naquele dia: não os conheço. Como que conhece? Deus não conhece todo mundo? Ele não está reconhecendo como Filho de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Arte 9, quando ele fala, pensou naquele dia nós não sermos reconhecidos, apesar de toda a luta que nós passamos? Ou aqueles que até fizeram a obra de Deus, não ser reconhecido como Filho de Deus, a parte de mim não te conhece, mas você está na sua casa todo dia, fazendo a tua obra, evangelizando, curando enfermos, santo demônio. Não nos conheço, por quê? Porque em algum ponto nós não estávamos parecidos com o ligento Filho de Deus Pai, que é Jesus. Cuidado. O caminho estreito, apertado, espinhoso, que leva à salvação. Poucos. E nós vamos continuar vivos quando nós acharmos esse caminho. Não pode ficar andando por aí, pulando de lá em cá. Não, já estou aqui, aqui, ó. A raiz vai saindo, daqui a pouco vira um topo. E todo só serve para virar lenha na fogueira. João capítulo 15. No fogo que nunca apaga e você nunca morre. Nossa alma é eterna. Nós somos seres eternos que nunca vamos acabar. Mas o estado que nós tivermos no final, nós vamos permanecer eternamente. Seguindo em nome do Senhor Jesus, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Criador. Amém? Jesus é ele. E achar sabedoria, essa inteligência espiritual, esse temor, esse respeito pelo Senhor, vai achar a verdadeira mensagem da vida. 36. Mas o que pecar contra mim violentará a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte, ninguém percebe. Não, só gosto de prazer, de alegria, curtir a vida, mas está pecando. Todo aquele que pecar, está pecando contra o Senhor. E todo aquele que peca está amando a morte, apesar de achar, eu amo a vida. Coloca o post lá na internet, eu amo a vida é bela, eu amo a natureza, olha que coisa maravilhosa, estou desfrutando, mas infelizmente sem Jesus não somos nada. E nada deveríamos ter feito. Mas com ele nós somos mais do que vencedores. Volta lá ao versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. No cume das alturas, junto do caminho, nas encruzilhadas das veredas, a sabedoria se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade. E a entrada das portas está chamando. A voz clama. E a minha voz se dirige aos seus filhos. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, sem juízo, entendei de coração. Amém, todos? Deus está nos chamando em todos os lugares. Tanto as pessoas simples como as pessoas sem juízo, todos os tipos, para vir para esse caminho. João capítulo 12, versículo 6. Jesus é o caminho, único. Tem gente que não entende a língua portuguesa, fala que Jesus não falou que ele é o único caminho. Ali é um artigo definido. Está com dúvida? Chama a professora de língua portuguesa. Qual é a diferença do artigo definido para o artigo indefinido? Quando tem um o, a ali, significa que você pode substituir aquele o e aquele a por único. Então Jesus afirmou que eu sou o único caminho, a única verdade. E como seria se ele não fosse, ele afirmasse indefinidamente? Ele fala, eu sou um caminho. Entre vários, mas ele não falou isso.
Ele falou que Ele é o único caminho. Então Ele é o caminho que leva a vida. E é esse caminho que nós precisamos encontrar. Marca quem já volta, vai em Isaías capítulo 35. Você é você está em Provérbios, você passa aqui Eclesiastes, Cantares, já tem Isaías. O versículo 8. Amém? Isaías 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. Olha o artigo definido de novo aqui, é o único caminho santo, para deixar bem claro, e está com todas as letras em maiúsculo, inclusive o O. Olha aí, gente, no centro da sua. Isso tem muito significado na Bíblia, porque nos originais estava assim. Olha aí, o caminho santo, tudo em letra maiúscula, que está apontando para o nosso Criador, que é triuno. Ele é o Pai, a palavra que um dia se fez carne, é o Espírito Santo. E é esse que nós temos que buscar. É esse que nós temos que bater a porta e ser reconhecido. É esse que nós temos que pedir o Espírito Santo. Senhor, me dá os coisas, me dá a direção. Pedir a direção para Deus para tudo que nós vamos fazer. E o que tem esse caminho santo? Continua aí. O imundo não passará por ele. Amém? Olha aqui. Se você está com Jesus, está seguindo Jesus nesse caminho, estou seguindo, mas está seguindo mesmo. Se enchendo da presença de Deus, fazendo a obra do Todo-Poderoso, buscando, descobrindo, cumprindo o seu chamado na obra de Deus. Quem faz a obra de Deus não tem tempo para perder com as coisas aí. As pessoas estão falando mal de nós, estão nos perseguindo, estão fazendo mal contra nós, estão tirando alguma coisa de nós, a gente não está nem aí. Muito mais Deus tem para dar do que o diabo pode tirar. O incircunciso mundo não atravessa nesse caminho dele. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo e nós estamos preparados, né, para tudo que tem nesse mundo de ruim. O mundo já está no maligno. Mas qualquer coisinha de reclama, já murmura, como que as pessoas que não vieram para Cristo vão querer vir? Nossos parentes. Se você está na casa dele, só murmura, só fofoca, só fala da vida dos outros, está sempre reclamando, está sempre xingando, está sempre misericórdia. Não. As aflições desse mundo não vão se comparar à glória que há de se revelar em Cristo. Então você está no caminho santo. Jesus vai ser caminho santo. O diabo não entra nesse caminho. Ele vai tentar. Coloca dele, é a tentação. O mal que eles fazem é a tentação. O mal que eles nos tem, a tentação que eles fazem para nós fazermos mal. E a tentação de sintoma diagnóstico, tanto físico, mental, como espiritual, emocional, tudo. O mundo já não maligno, então o diabo ele tem acesso. Se você ler lá Jó, nós vemos que o diabo tem acesso a tudo que é humano. Tanto que o diabo é tão asqueroso que ofereceu ali para Jesus Cristo a glória desse mundo. Se oferecer para Jesus, imagine para nós, ou qualquer outro comedor de arroz e feijão por aí. Entendeu? A glória, ofereceu a aventura e falou para Jesus usar as habilidades dele para transformar pedra em pão. Aí Jesus só respondeu isso para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra da boca que sai da boca de Deus é o bastante para se sustentar até o momento de fome mesmo. Deus muda a sua natureza. Deus muda a sua natureza. Tem gente que come, fica doente. Tem gente que sabe ali, de boa. Porque a natureza está ligada à natureza de Cristo. Seguindo aqui, o imundo não passará por esse caminho, mas será para o povo de Deus. O que é o povo, gente? Povo é alguém que está debaixo da mesma lei. É a lei da palavra. Sou povo de Deus, sou filho de Deus. Eu acabei de falar. O filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus nem são filhos, mas está no caminho. Não é para desistir. Eu sou, então vou parar. Não, ao contrário, é que tem que Deus deve pegar esforço. Que a pessoa tem
buscando. E está ali vendo que tem diferença de pecado para iniquidade e para piedade. O pecador pega, mas tem gente que a mente é tão corrompida que não faz, mas se pudesse, faria a coisa errada. E Deus sabe. Deus sabe. É isso que vai valer muito lá no juízo. Então, o versículo 6, o irmão do diabo, ele não entra nesse mau caminho. Mas é para o povo de Deus, aqueles que obedecem a lei. Tem que ter os meus mandamentos e praticam o que me ama. Terminando aqui, os caminhantes, e até mesmo os sem juízos, não errarão neste caminho. Amém, irmãos? Para o Senhor Jesus Cristo, uma linda Quem são os caminhantes? Os caminhantes são aqueles que são seguidores do caminho, não é um passageiro. Aqueles que habitam nos convívios do Altíssimo, não são os visitantes. Nesse caso, o caminhante significa aquele que está no caminho, que está em Jesus. E nem mesmo aquele que acaba perdendo o juízo. Perdeu o juízo por genética, por hereditária, perdeu o juízo por alguma coisa da vida. Esses também, no caminho, não vão se perder. Deus ele com eles, amém? Volta lá no Provérbios, para nós terminarmos o horário, no nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 6. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os teus lábios abrirão para a equidade. O que é equidade? Equidade é equilíbrio, é justiça, é apego às coisas de Deus. É isso que a palavra vem nos ensinar. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa ou perversa. Injustiça, não injustiça. Que aí tem um provérbio popular mentiroso aí, que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não é bíblico. Deus escreve certo por linhas corretas, o caminho continua sendo o mesmo. Versículo 9: todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. As coisas de Deus são retas para quem é justo, quem aplica nele, quem faz parte mesmo do povo de Deus. Aceitai a minha correção e não a prática, e conhecimento mais do que o ouro fino. Amém, irmãos? Esse é o Senhor. Deus é assim que ele valoriza. Ninguém pagaria um alto preço por algo que não tem valor. Jesus é a glória de Deus, que fez carne, habitou entre nós e morreu por nós, porque nós temos muito valor. Nós precisamos reconhecer o nosso valor e reconhecer o valor de Deus na nossa vida, olhando para Jesus. Em cada situação vamos ter a oportunidade de pensar, sentir e agir de acordo com a palavra. O diabo ele não tem poder para pegar você e obrigar você a fazer alguma coisa errada. Ele te tenta, mas a decisão é pessoal. Por isso que Deus odeia a iniquidade. Seguindo em nome do Senhor Jesus, versículo 11: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se compara com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Amém? Também. A sabedoria não anda sozinha, ela anda com inteligência e ela também anda aqui mesmo com a prudência. O que é prudência? A vigilância. Jesus nos ensina exatamente isso. Tem gente que ora e as coisas não estão resolvendo. Por quê? Porque não vigia. Vigiar é a gente verdadeiramente ter os mandamentos para ti. São vigilantes. Nós temos que estar atentos às coisas. Não adianta. É isso. A sabedoria de Deus, ela anda junto com essa inteligência espiritual e também anda junto com essa prudência, que é a vigilância.
seguido em nome do Senhor Jesus Cristo. 13. O temor do Criador é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborrece. Não é nós aborrecemos alguém que está fazendo mal, mas é aborrecer o pecado. A Bíblia toda é contra o pecado, mas tem toda oportunidade para o pecador. Toda. Tanto que ele tem até o último dia da vida. Mas claro que o céu não vai se substituir. A pessoa podia mesmo, antes, ter feito alguma coisa e não fez. Pense que vai escapar disso. Agora eu estou no último estado, quase com o pé na copa. Eu já sabia o que tinha feito e não fiz. Então vai avaliar se realmente não podia ter feito ou se esperou mesmo a última hora para tentar uma coisa. Tem gente que não vai dar tempo nem falar, gente. Vai vir um ataque cardíaco, um AVC, um AIT, vai vir um raio, sei lá, vai cair num avião, não vai dar tempo. E não, nós precisamos estar agora na presença de Deus e estender essa salvação sobre a nossa família. Pois quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e toda a sua casa. Então creia. Seguindo aqui, em nome do Senhor Jesus, 14. O meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Amém? Exatamente. Lá em Romanos capítulo 13 fala que toda autoridade ela vem de Deus e não existe nenhuma autoridade, por mais perversa e maligna que ela seja, que ela não venha por permissão de Deus. Então nosso dever é respeitar e obedecer às autoridades se não for para fazer coisa errada. Terminando aqui, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharam. Exatamente. Pessoas buscando, orando, meditando. Deus te desperta numa madrugada. Não é para você ficar desesperado, ficar lá no zap, lá, na rede social. Não, é para você orar. Você pegar um capítulo como esse aqui, meditar aqui, nosso tempo é limitado. Volta lá. Vou estudar de novo aqui, versículo por versículo. Ó, você vai estudando, estuda de novo, Deus vai falando contigo. Seguindo em nome do Senhor Jesus. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça, porque as coisas de Deus não são passageiras como as coisas da terra. Que o ladrão leva embora, que a água leva, que o corrói pela ferrugem, que a traça come. Não, as coisas de Deus são eternas. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Exatamente. O fruto do Espírito Santo é a melhor coisa que Jesus nos ensinou. Sem ele, não deveríamos fazer nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esse fruto, nós não agradamos a Deus, nós estamos agradando o inimigo e dando brecha para ele. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, e para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Deus é o caminho, a verdade. Nesse caminho nós temos a eternidade, o maior bem durável, que é a nossa salvação eterna. Nós somos seres eternos, nossa alma não tem fim. Nós precisamos cuidar dela, da palavra de Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós, o melhor tesouro é a salvação. E a partir desse respeito que nós damos na palavra, nós estendemos essa salvação sobre as nossas casas e as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja conosco. Então busca essa sabedoria, essa inteligência espiritual, anda nesse caminho mesmo, que é o melhor que nós temos em nome de Jesus. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos. Quem não tem um tapetinho, uma passagem em nome de Jesus, na sua casa tem liberdade. Você pode pegar lá o travesseiro, pode pegar uma almofada, tá bom? Com toda a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a posição física, é a posição espiritual. Nós vamos dobrar o joelho, mas daqui a pouco nós vamos levantar para combater o combate, para ordenar a saída do mal em nome do Senhor Jesus Cristo.
Alguém trouxe pedido de oração? Pode pegar por mão também. Em nome de Jesus. Isso, um trecho para faltar. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Meu Deus e amado Pai, diante do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual toda a família do Senhor da terra adora, nós dobramos nosso joelho, não desanimados, não entristecidos, não prostrados diante de problemas, mas aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo, aos pés daquele que tudo pode, em reverência para o nosso Criador, do lugar mais alto que o ser humano pode chegar, que é aos pés da tua cruz. Oh Senhor Jesus Cristo, aqui clamando por ti, aprendendo da tua sabedoria, da tua inteligência espiritual. Oh Senhor Jesus, que o Senhor fez tudo e nada, o que o Senhor não pode fazer por nossas vidas, mas enquanto nós estamos cheios de ti, nós somos fracos, falhos, vazios. Oh Senhor Jesus Cristo, estamos à beira da vida, mas o Espírito do Senhor parará sobre as faces das águas. O Senhor quer falar conosco, através do Santo Espírito da tua palavra, nos trazer a sabedoria, a inteligência, para nós aprendermos disso e sairmos da mão de qualquer situação que nós possamos estar, e aprender de ti, o nosso todas as contendas, toda ação infernal, tudo que não presta sai das nossas vidas, na presença do Senhor que já não veio. Oh Senhor Jesus, mas se nós não continuarmos firmes nesse caminho santo, o diabo vai encontrar uma brecha e trazer outros demônios piores do que o primeiro, e o nosso último estado vai piorar. Ou alguns até elogiam as religiosos, ou algo que aconteceu no passado, onde a gente anda no caminho. Ah, o único mediador de Deus, de nome da Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho santo. Oh, por isso ele mesmo diz que muito mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem. Porque o Senhor coloca essa obediência no nosso coração. E uma das coisas mais difíceis do Evangelho é a pessoa aprender a obedecer. A inteligência espiritual, essa sabedoria, essa vigilância, e depois que aprender a obedecer, continuar obedecendo até o fim, para receber a coroa da vida. Porque tudo que foi dado será cobrado. Nós estamos aqui representando uma multidão. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Peça perdão, Pai. É primeiro turno. E isso não adianta querer dar o que você não tem. Às vezes você tem um querido para que realmente está muito longe de Deus. Está na prostituição, está na lascívia, está na droga, está perdido. Mas se nós não estivermos cheios de Espírito Santo, nós ainda não temos nada para dar. Nós precisamos. Então nós pedimos perdão, perdoa nosso pecado, nos limpa de toda iniquidade, nos limpa do rancor, do ressentimento, da mágoa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que todo aquele que se arrependeu, pediu perdão, entregou, foi perdoado, reconheceu Jesus como Salvador, está salvo e entrou no caminho santo da salvação. Agora nos colocamos de pé. Isso. Agora é hora do combate. Pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é hora de você levantar a sua voz e mandar uma embora da sua vida, da sua casa, da sua família. O mundo espiritual não descansa. Lembre-se disso, que Deus está em todo lugar. O diabo ele não pode se esconder onde quer que for. Então oremos juntos, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua voz agora, hein? Em nome do Senhor Jesus. Agora, hein? Em nome do Senhor Jesus. Sai do mal. Manda embora. Faça a mão do corpo, manda embora. É do seu corpo, manda embora. É na sua alma, é uma acusação, manda embora. É na sua família, sai do mundo que está lá no marido, que está na esposa, que está no filho, na filha, no gênero, na nora, fazendo toda espécie de mal. Manda embora, demônio do vício, demônio do crime, demônio da coisa errada, demônio mesmo que se apoderou dessa vida, dessa família, que está vivendo
toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo. Em nome do Senhor Jesus, toda possessão, todo obsessão, tudo que não presta, acabou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que tenha acompanhado essa família de geração em geração, em nome do Senhor Jesus, sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai do casamento, sai da família, sai dos maridos, sai das esposas, sai dos filhos, das noras, sai dos irmãos, das irmãs, do cunhado, do sobrinho, vai ser de toda a nossa parenquela vida. É pai, é mãe, é tio, é tia, é sogra, é sogra, é os avós, avós, é padrasto, madrasta. Sai! Não pode nada te proibimos em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão da glória a Deus. Glorifica o Todo-Poderoso. A bênção chegou. O mal saiu da sua vida, saiu da sua casa, saiu da sua família. Você entrou no caminho santo. O incircunciso imundo não pode mais atravessar. Isso em nome do Senhor Jesus. E até aquele sem juízo da sua família vão achar esse caminho através da luz que vai brilhar através de você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, você é outro. Nós somos alunos do mundo. Não se pode encobrir uma cidade edificada sobre um monte de problemas. Com a tua mão levantada, ore comigo. Meu Deus, mais uma vez, eu declaro pela minha fé, eu e a minha família pertencemos e serviremos ao Senhor Jesus até o fim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor Jesus Cristo, uma linda canção. O povo de Deus é primeiro tu e depois toda a sua casa. Esse é o segredo. Mas às vezes a gente quer dar o que a gente não tem. Oramos, fulano, a pessoa fulana, a pessoa ciclana, mas a gente não tem. Entra nesse caminho. Busca a sabedoria de Deus em nome de Jesus. Que Ele verdadeiramente vai nos guiar em todos os caminhos e nós também verdadeiramente vamos ser a luz para quem está nas trevas. Nosso amigo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique na graça, Pai de Deus. Até a próxima. Que o Senhor Jesus Cristo mais uma linda saúde.